Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Prometo para você que esse aqui não é um vídeo sensacionalista, mas eu acho sensacional que um exercício de imaginação tenha basicamente se transformado numa profecia cumprida aqui nos nossos tempos. Claro, antes de entrar nisso, deixar claro que nem eu, nem a comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia acha de forma alguma engraçado ou não sei qual que seria a palavra, mas é inadequado achar graça ou enfim, qualquer coisa desse tipo do que está acontecendo com essa pandemia do Covid-19, como a morte, né, vem chegando e vem se alastrando por todos os países, em todas as camadas sociais. Não só isso, mas o desemprego e muitas questões aí complicadas, né? Os governos, a economia, a disputa política para piorar isso tudo, né? Enfim, e as pessoas reais precisando, as pessoas reais que eu digo é o povo precisando de auxílio, precisando de cuidado. De forma nenhuma isso é engraçado, né? O título desse vídeo, então voltando a ele, e o achar fantástico é como algo assim, né, passou pelos nossos olhos. Muitas pessoas leram o que eu vou falar aqui e agora está acontecendo ao nosso redor e talvez a gente não esteja percebendo. Vamos lá, vamos à coisa em si, né? Vamos ao fato. Se você é da comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia, você deve conhecer, você viu, você leu o livro A Treliça e a Videira. Pelo menos se você vinha para os estudos bíblicos, né, ali antes do culto, teve uma época que a gente leu esse livro ali que ajudava com umas conversas nossas sobre aquilo que os autores também falavam, que era uma mentalidade, uma cultura de discipulado espalhada pela igreja, né? Uma cultura, não uma pessoa, não duas, mas uma cultura sendo formada e espalhada pela igreja, uma cultura de discipulado. Ok, esse livro é de 2009, né? Lançado lá na Austrália em 2009. Aqui no Brasil pela editora Fiel em 2015. E se você aqui da nossa igreja não leu, pelo menos você ouviu falar, você rondou ali, talvez você tenha recebido o livro, não lido, leia, tá? Leia. E depois manda uma mensagem para mim, Rafa, agora na quarentena deu tempo, eu li. Ótimo, vamos conversar a respeito disso. Ah, mas ou se você visitou a gente, me visitou, você saiu aqui da minha casa com um livro desse, eu te mandei, eu fiz, não sei, porque eu piro com isso, que eu amo esse assunto. E amo como esses autores também foram simples, mas profundos e mostraram em estudo tão acessível, né? Você consegue ler aquilo tranquilo. O livro é dessa finurinha aqui. Agora no isolamento, na quarentena, em 2 semanas você lê, lendo 2, 3, 4 páginas por dia. Você vai ver que você mata um capítulo a cada dois dias. É bem facinho. E os autores mesmo assim conseguem ser profundos, mas acessíveis. Você fala, entendi. É a mesma palavra que é usada aqui para ministério, é aqui para ministério, e ela significa isso, isso, isso. Tal. E é muito rápido, muito simples. E prático também. Você fala, isso aqui eu consigo fazer, mas discipular assim também é discipulado? É. Então, fantástico o livro. Ok, voltando aqui. Chegando no final do livro, então no capítulo 12, quando os autores estão propondo uma forma, eles não querem forçar nenhuma fórmula, lógico, né? É contra isso, assim, de faça isso que tua igreja cresce. Mas propondo ali, como é que a gente pode começar, né, a mudar o nosso jeito de pensar, X, para ter uma cultura de discipulado. Pensa nisso, que tal coisa? São sugestões, tá? Então, ali naquele 12º capítulo, no capítulo 12, no finalzinho, tem um exercício de imaginação. Ele aqui, eu estou aqui numa versão online, aqui no Kindle, ele tem 2 páginas. Eu não sei no livro físico quanto daria. Então, ele é o final do capítulo 12 e ele começa essa página, essa parte que eu vou falar aqui, a gente vai falar rapidinho aqui,
comece com um negrito escrito assim: imaginem isto, 3 pontinhos. Então você tem ali meia página, depois uma página, e aí você acaba com essa imaginação, esse exercício. Ok? Se você está vendo esse livro aqui na CCBN, posta no post, escreve no post. Qual página que está isso? É o final do capítulo 12, o finalzinho, antes do apêndice para acabar o livro. Então, e se você estiver no YouTube também, coloca lá, por favor, me ajuda, porque os nossos livros físicos foram dados e queremos mesmo que quem recebeu leia esse livro. Então, esse exercício começa assim: imaginem isto, e eu vou ler aqui para você algumas partes principais. E aí você fala: eita, tá, vamos lá. Imaginem isto. Enquanto escrevemos, os primeiros sinais inquietantes de uma gripe suína pandêmica estão se tornando notícia importante ao redor do mundo. Imagine que a pandemia está atingindo sua parte do mundo. Né? Se você está lendo aí na tua casa, imagina que essa pandemia está atingindo a sua parte do mundo e que todas as reuniões públicas com mais de 3 pessoas foram proibidas pelo governo por razões de segurança e saúde pública. Isso aqui foi escrito em 2009, tá? Então imagine que essa pandemia chegou aí na tua cidade, é mundial, mas chegou na tua cidade, obviamente, é mundial, e aí, por razão de segurança, nenhuma reunião pública com mais de 3 pessoas é permitida. E digamos que por causa de algumas combinações catastróficas de circunstâncias locais, esta proibição tem de permanecer em vigência por 18 meses. Então, eles estavam ali vendo que uma pandemia da gripe suína, né, ia rolar. E aí, pensando no argumento forte ali do Trelice da Videira, que a obra do discipulado é para toda a igreja, não é uma pessoa, não são líderes só, pastor e os líderes espirituais, eles fazem. Todo mundo é chamado para a obra da videira, certo? A treliça é a estrutura. O corpo de Cristo é chamado todo para agir na obra da videira, onde tem vida. É a proclamação da palavra de Deus, é fazer discípulos, sim. E pensando nisso, eles falam: imagina isso, imagina que uma pandemia chega, se instala e os governos locais falem que é proibido uma reunião com mais de 3 pessoas. E aí, esse negócio vai durar por 18 meses. Então, não estou querendo dizer nada sobre o que eu acho, o que eu não acho, se deveria abrir as portas ou não, etc. Tal. Só estou mostrando uma coisa que foi escrita em 2009 e o que é proposto aqui, como isto faz todo sentido com a Bíblia. Então, imagina esse cenário, pandemia, opa, estamos vivendo uma pandemia. Imagina que você não pode ter uma aglomeração, opa, não podemos ter aglomeração. Imagina que não se pode ter reuniões públicas com mais de tantas pessoas, opa, estamos vivendo isto. Aí a proposta, a pergunta do autor é para um pastor, por exemplo, né? O que você faria se a sua congregação, a sua igreja de 120 membros, como você não é mais permitido continuar com essa forma de 120 pessoas, pelo menos por 18 meses. O que você vai fazer? Né? Se você fosse pastor, o que você faria? Então, ele sugere aqui, né, o autor, né? Você faria alguns telefonemas, mandaria e-mails, né, com mensagem para as pessoas, para os membros da igreja, ok? Mas aí a obra, a carne pesada mesmo ali da proclamação não está sendo feita, né? Tá ligando, como é que tá? Tá mandando um e-mail, o cara falando de e-mail, né? A gente manda um WhatsApp, já era, manda um zap, já era. E aí? Como fazer para pastorear 120 pessoas, não podendo se reunir com mais de tantas pessoas? Como faz isso? E aí ele fala: penso que você poderia fazer isso, aquilo outro, mas aí é pouco, né? Fazer isso, mandar uma mensagem aqui, ligar para o outro ali e tal. Né? O ensino, a obra constante da videira, da proclamação, ela fica bem comprometida. Então o autor sugere, né, levantando mais questões, né, como é que você vai fazer evangelização, como é que você vai cuidar
Como é que você vai levar isso para as periferias da sua cidade, do seu bairro? Como você sozinho vai pastorear 120 pessoas, mais evangelizar, mais expandir esse negócio para as periferias? Você não tem como fazer isso sozinho. E aí ele propõe, e aqui está o ponto para a gente, né? Olhando esse exercício barra profecia e olhando para o nosso tempo que está acontecendo, uma mudança uma chavinha que muda o nosso jeito de pensar. Ao invés de ficar brigando por certas coisas ou querendo... Enfim, como é que a gente pode pensar biblicamente tempos assim? Com que Deus fala que é o essencial, né? E aí o autor propõe aqui, pastor, você vai precisar de ajuda. Que tal pegar 10 homens maduros da congregação e investir neles, treinando-os para que eles sejam bons proclamadores, né? Que eles saibam orar com famílias e saibam pastorear e, né, sem ficar botando as ideias deles no texto, mas proclamar de forma adequada a palavra de Deus, alimentando o rebanho também. Então, pastor, invista em 10 desses 120. Pega os homens mais maduros na fé e invista em 10. Só que lembra, só pode, no exercício dele de imaginação, só poderiam 3 pessoas no máximo. Então, pastor, perdão, tempo seco. Pastor, invista em 2 destes 10 homens maduros. Treine esses homens para que eles cheguem no ponto de cuidar de pessoas, proclamar bem a palavra de Deus, evangelho, discipular, pastorear pessoas. Esse homem que você treinou, vai pastorear bem a sua família e vai poder, sabe aqueles 8 homens que sobraram, 2 deles já podem cuidar de mais 2, porque são 3 pessoas no máximo, lembra? Na imaginação aqui. Então, o pastor investiu em 2 meses, por 2 meses, em 2 homens só. Nossa, é muito pouco, como é que vai fazer? Calma. Esses 2 que ele investiu já pode investir em mais 2 homens maduros. Então, o trabalho é mais rápido, certo? Então, esse investimento desse pastor, de 2 já foi para 4 homens. Daqui a pouco está em 8 homens e isso já multiplicou. E aí de uma forma mais rápida e mais consistente, pesada, assim, pesado no bom sentido, né? O evangelho está sendo muito bem proclamado em boa parte da igreja. E aí uma outra sugestão é que esse pastor agora, soltando esses homens para pastorear mais homens e mais casas, ele agora treine pessoas maduras também, ou o máximo que elas estiverem na maturidade, solteiras, para que esses também cuidem, não daqueles que eles não podem cuidar, famílias, etc., de outros solteiros, de outros que estão chegando, etc. Gente, olha a mentalidade, como muda tudo. Às vezes tem catástrofe que vem, às vezes tem situações na nossa vida que Deus está gritando com a gente. Volta para o básico, olha para a palavra, faz o que eu te pedi para fazer, faz tempo. E aí a gente fica brigando com Deus, falando, não, eu quero que, eu sou fechado com mito, Bolsonaro para sempre. E Deus está falando, ué, o que vocês estão fazendo, gente? A questão não é um, não é o outro, né? Queremos que abra as igrejas. E Deus está falando, mas eu queria que ficasse fechado o lugar lá. Não é uma opinião pessoal. Só estou mostrando como Deus traz coisas para a gente acordar, não só olhando lá para frente assim. Deus está levantando de novo os nossos olhos e falando, ele virá, Jesus virá para levar o seu povo? Claro que está acordando o povo dele para isso. É claro, né? Mas aqui desse dia que Jesus voltará, e esse dia que ele, né, que ele comissionou o povo dele a fazer discípulos, o que a gente faz no meio disso? O que ele quer que a gente faça. Então essas situações diferentes também é para isso, né? Então, ao invés do pastor ficar gravando mensagem no Face, gravando 1000 lives e os membros sempre consumindo, por que não olhar para o que Deus está fazendo e falar, o que ele está propondo para o povo dele? Porque quer saber? Pode chegar e chegará o tempo que essa liberdade toda de estar com porta aberta, multidões reunidas e cantando, louvando Jesus, vai acabar. E aí a gente vai ter que ser que nem os cristãos na China,
que tem que ser assim, que nem esse exercício de imaginação aqui da Treliça e a Videira. Eles fazem o essencial e o básico. Quantas pessoas dá para se reunir numa casa? 5? Então o pastor vai lá, se reúne com as 5 e treina essas 5 para que daqui a pouco, daqueles 5, 2 consigam treinar e discipular, pregar o evangelho para mais 5 cada um. Então o pastor não precisa levar 1 ano para discipular 15 pessoas. Em 1 ano já foram 30, porque ele treinou uma família, depois daquilo já espalhou, e é nesses lugares que o evangelho perseguido, a igreja não pode abrir porta, é nesses lugares que a igreja está vibrando, crescendo, o evangelho frutificando. Que Deus mude a chavinha do nosso coração. E para você não falar que eu não li um texto com você hoje, Efésios capítulo 4, do verso 11, rapidinho, tá? Do verso 11 ao 16. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. A obra do ministério é fazer discípulo. Os santos, não preparar só outros pastores, para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus separou sim alguns homens para que esses treinem outros, para que esses façam a obra do ministério e junto com o pastor, junto com os líderes espirituais, o que quer que seja o nome que a tua igreja dê ou que você dá, todos eles agora vão crescendo juntos e todos eles fazendo a obra do ministério, não uma pessoa sozinha ou um grupo seleto. O corpo cresce unido. Olha o que diz no 14: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e por toda a astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. A gente tem que deixar Deus virar a nossa chavinha, porque Ele marcou um kairos, um tempo com essa pandemia, para que a gente olhasse para as verdades dele e saísse para fazer o que a gente precisa fazer. Se for necessário que o teu pastor invista um tempo mais profundo em 2 homens só por um tempo, 3, igreja, louve a Deus, porque daqui a pouco esses 2, 3 homens bem treinados pelo pastor, pela liderança, também podem fazer aquilo que é a obra essencial da igreja, que é o trabalho de videira, que é proclamar, discipular, e isso espalhar, e toda a igreja vai crescendo. Lê um pouquinho de algumas cartas tipo Colossenses e você vê que igreja que nasceu por obra daquele que a gente nem conhecia ali, né? Epáfras, a gente abre Colossenses e fala, nossa, Epáfras que foi e proclamou, e aí você tem uma visão de algo que aconteceu e dessa igreja que se relacionava com outra, todas as igrejas que são casas pequenas, mas que cresciam porque vários faziam a obra, e aí Paulo escreve, agora vocês leiam a carta da outra casa, e a outra casa da carta de vocês, e vocês leiam uma da outra, e vocês também abençoem tal coisa. Isso é igreja, isso é uma cultura de discipulado, uma mentalidade que se espalha e como Jesus prometeu, ele vai cumprir isso também. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode acontecer qualquer coisa que for, a igreja continua se multiplicando por aí. Amém? Deus abençoe, meu querido. Tchau, tchau.